Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu chamar o pessoal do Instagram aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 22 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. O tema do episódio de hoje é: ensine o seu filho a pensar grande. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e se você chegou aqui pela primeira vez e não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou uma pessoa comum, uma mãe comum, que conseguiu educar 3 filhos de uma maneira legal, que deu certo. Como assim deu certo? Hoje eles, os meus filhos, são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos, a Laura tem 18 anos. E eles estão prontos para enfrentar a vida lá fora. Estão com uma bagagem feita. E eles estão prontos. A mochila deles está repleta de princípios de boa conduta. E essa é a melhor maneira deles poderem decidir, né? Tomar as decisões corretas quando forem enfrentar a vida lá fora. E se tornaram adultos especiais, sem falsa modéstia. E eu sou uma pessoa comum, que sempre trabalhou fora e mesmo assim conseguiu dar atenção para os filhos. Eu sou divorciada, eu sempre consegui, mesmo com os 3 pequenos em casa, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, enfim, todas essas dificuldades que a gente enfrenta, né? E qual foi o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso foi uma relação de muita cumplicidade, uma relação de respeito, de admiração mútua, né? E cada um respeitando o perfil um do outro. E dentro de casa, né? Agora eles são grandes, já não moram mais comigo, né? E se você quiser saber como eu comecei com esse projeto, tem um vídeo no meu canal do YouTube que se chama assim, de mãe inexperiente, faixa branca entre parênteses, a mãe expert, faixa preta. Aí conta toda a história de como a Kátia Ebert, mãe de 3, surgiu, assim, qual foi o início desse projeto, assim, né? Que eu faço vídeos e dou dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. E sobre o assunto de hoje, ensine o seu filho a pensar grande. É basicamente ensinar o seu filho a pensar da seguinte maneira: em vez do seu filho falar, eu gostaria de fazer isso, o ideal é ensinar o filho a falar e a pensar, como eu posso conseguir isso? Então, para isso, eu até vou mostrar para vocês uma parte do livro, A Única Coisa. E mais precisamente na página 116, tem um trecho, uma frase que diz assim, ó: pense grande e específico, nessa partezinha aqui, ó. Página 116. Pense grande e específico. Definir o objetivo que você pretende alcançar é como fazer uma pergunta. Assim, implica um passo simples, indo do gostaria de fazer isso, como para o como posso conseguir isso? A melhor pergunta e, portanto, o melhor objetivo é grande e específico. É grande porque você está atrás de resultados extraordinários. Específica por quê? Para lhe dar algo em que mirar e não deixar dúvida de que você atingiu um alvo. Uma pergunta grande e específica, principalmente na forma da pergunta foco, ajuda você a conseguir a melhor resposta. Então, como ensinar o nome do livro? Esse aqui, Larissa.
Olha só. Cláudia solicitou para entrar na live. Cláudia, vamos conversar aqui então, me conta. Vamos ver, vamos ver. A Cláudia pediu para entrar na live, eu estou aguardando ela entrar, vamos ver se a gente consegue. Mas eu acho que a conexão não está boa, né? Cláudia, se você quiser depois bater um papo aqui, chama de novo. Então, gente, como ensinar o seu filho a pensar grande? Né, Isa? Estou falando contigo e estou também com o pessoal do Facebook. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo live um pouco para o Face, um pouco para o Instagram também. Qual é a ideia de ensinar os filhos a pensar grande? Quando a gente fala para um filho assim, ó, você pode conseguir tal coisa, ou você poderia conseguir tal coisa, você deve instigar ele a dizer assim, como eu posso fazer para conseguir algo? Então, esse é o mindset, né, que a gente deve instigar o filho a pensar para conseguir alguma coisa grande, para pensar grande realmente. Eu anotei algumas coisas aqui. Você gostaria que seu filho fosse corajoso e não desistisse fácil do que deseja? Eu gravei um vídeo, eu contei 3 histórias reais. Oi, Priscila. 3 histórias reais que aconteceram comigo. Olha só, uma história que o Bruno, eu acho que tinha 10 anos, não sei, sem saber, sem sentir, eu falava para ele assim, filho, tem que pensar grande. Uma vez nós estávamos indo visitar o pai do Bruno no hospital, depois de uma cirurgia muito séria que o pai do Bruno, o pai da Thaís, fizeram. E chegando lá, precisava ter identidade, a carteira de identidade, e o Bruno esqueceu em casa. Então, eu disse assim, Bruno, e ele ficou muito nervoso, ele era pequenininho, isso faz tempo, né? Eu acho que isso aí faz uns 10 anos. Filho, não vamos desistir. Então, eu sempre tive aquela coisa assim, ó, de não desistir fácil, de tentar até o último minuto, tentar até o último instante. E, claro, se não tem solução, solucionado está, ok. Aí trabalha com a frustração, né? De pegar o aprendizado de tudo aquilo e trabalhar com aquilo. Mas enquanto dá para tentar, bora tentar, certo? E aí, o Bruno, no hospital, precisando visitar o pai dele, uma cirurgia seríssima, e ele sem carteira de identidade, e a Thaís ok com a identidade dela. E eu disse, filho, a gente não vai desistir. Fui no guichê, eu e o Bruno, vamos lá que eu vou conversar com uma moça da recepção. Olha, nós somos de Esteio, uma cidade longe, né, uns 30 quilômetros daqui, e o meu filho gostaria muito de visitar o pai dele, porém esqueceu a identidade. Eu queria saber realmente se existe possibilidade de tu abrir uma exceção, porque primeiro ela disse que não dava. E aí eu disse, pensa bem, será que não dá? Quem sabe eu falo com o teu supervisor. Então eu entendi o lado dela, eu tive empatia com ela como profissional, ela tinha que ter ordem ali, ela tinha regras para cumprir, né? E o Bruno vendo toda aquela movimentação, então eu fui educada, fui gentil, né? E pedi para ela, me coloquei à disposição para falar com o supervisor dela, para não, tipo, prejudicar ela naquela situação, né? Bom, virou e mexeu, a gente conseguiu, e o Bruno entrou e viu o pai dele, abraçou o pai dele, deu tudo certo, assim, nesse sentido, sabe? Então, isso já foi um pouquinho que eu mostrei para ele, assim, que a gente pode ser positivo e pensar grande, tentar conseguir alguma coisa que aparentemente alguém falou, isso não é possível, isso não vai dar para fazer, né? Outra história que aconteceu com a gente, eu e a Thaís fomos eu levei a Thaís para ir no show do Capital Inicial, e aqui em Porto Alegre, e ela toca as músicas dele e tal, e ela, eu acho que tinha uns 14 anos, ela tinha uns 14 anos quando a gente foi nesse show. Chegamos lá, chegamos no show, e acabou o show, e eu disse, filha, vamos tentar ir no camarim
tirar uma foto com eles. Vamos sentar aí no camarim, tirar uma foto com eles, e aí a gente tu conversa com o pessoal da banda, ela, meu Deus, mãe, como é que a gente vai conseguir isso? Vamos tentar. Aí eu falei com o pessoal ali da área VIP, os guardas, né? Se eu guardo, será que existe possibilidade da gente entrar para tirar uma foto com o pessoal do Capital Inicial e tal? E aí o guarda, olha, não dá, né? Porque a gente não estava nem na área VIP do show. E eu disse, pensa bem, olha essa menina, ela toca todas as músicas do Capital Inicial no violão, não era todas, né? Muitas, mas não todas. E pensa, é um sonho da vida dela tirar uma foto com eles e tal. E aí não era também um sonho, mas enfim, né, gente, vamos tentar, não custa tentar. E aí fomos, e ele disse, então assim, ó, vai por aquele cantinho ali, faz de conta que eu nem vi vocês passar. E fomos. E aí a gente conseguiu, tiramos foto e foi super legal, entende? Então isso também, a Thaís ficou impressionada, mãe, como é que tu conseguiu? A mãe só conversou, sabe? A mãe só tentou, a mãe expressou uma vontade para quem talvez pudesse resolver, né, e dar permissão, e aí funcionou. Então tem coisas assim que a gente tentando e pensando grande, pensando além do que alguém disse, ó, daqui não dá para passar, mas por quê? Será que existe uma possibilidade? Enfim. Outra situação também que aconteceu num show também com a Thaís, que eu levei ela, eu acho que ela tinha também essa idade, 14, 15 anos, no show do Armandinho. Armandinho é um cantor que toca reggae aqui no Rio Grande do Sul, acho que ele mora em Santa Catarina agora. E fomos num show e aí, olha só, a Priscila tá pedindo para dar coraçãozinho, isso mesmo, dando coraçãozinho, o Instagram identifica que o conteúdo é legal. E aí não derruba a live, né? E no show do Armandinho, ele deu a palheta dele pro público, assim, sabe? Ele disse, gente, eu vou jogar minha palheta quando terminou o show. E caiu assim, ó, na frente da gente, um cara pegou. E aí, puxa vida, a Thaís ficou muito chateada. E ele pegou aquela palheta, mas ele tava do meu lado. E eu disse, oi, tudo bem? Olha só, tu pegou a palheta, né? E tu conhece o Armandinho? Ah, eu não conheço muito. Nossa, daí eu já pensei, agora é uma oportunidade, né? E tu toca violão? Não, eu não toco violão. Aí, olha só, pensa bem. Essa moça que tá aqui do meu lado toca muitas músicas do Armandinho. Desde criança escuta o Armandinho. Ia ser tão legal se tu desse essa palheta para ela, porque essa palheta caiu aqui e tu se atirou na frente da gente para pegar. Então, assim, ele, não, mas eu que peguei, não sei o quê. Eu senti que ele não ia fazer nada com aquela palheta. E aí eu fui falando, ficamos amigos, a gente deu risada. Resumindo, o rapaz deu a palheta para a Thaís, né? E ela ficou super legal. Esse tipo assim, poxa, três historinhas simples de que a gente pode realmente passar para o nosso filho, que o nosso filho pode conseguir alguma coisa fora do comum, pode conseguir realmente alguma coisa fora do padrão, ele pode pensar alto, conversando, se comunicando, tendo clareza de ideias, falando com a pessoa certa, sabe, tendo argumentos plausíveis, ele consegue. A gente tem que pensar assim, né? E aí, uma outra história que me marcou muito, também em relação a isso, de pensar grande, foi com o Joel J. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é um mentor de alta performance, um ex-atleta, que eu gosto muito de escutar os conteúdos dele. E o Joel J estava falando de uma cliente dele que falou num momento com ele e tal, sobre uma filha que não ia conseguir ganhar uma viagem para Disney no final do ano, né? Uma viagem de encerramento de formatura da turma. E aí essa filha falou para a mãe, o presente de formatura vai ser uma viagem para Disney. E a mãe disse assim, filha, isso não é para você. Então, assim, ele pegou aquilo e fez todo um approach nessa mãe, né, nessa mulher, dizendo, a gente precisa ter muito cuidado com essas frases. Essas frases são negativas, são frases que derrotam uma criança, são frases que dão um impacto realmente muito negativo, né? E aí, essa mãe, no momento em que ela disse assim,
filha, isso não é para ti, ela poderia dizer, mãe, filha, vamos tentar economizar, vamos tentar fazer, juntar dinheiro, vamos tentar fazer alguma atividade extra para conseguir dinheiro para ir nessa formatura. A gente tem o ano inteiro ainda, né? A gente tem o ano inteiro para juntar, vamos deixar de comprar algumas coisas, aí poderia até fazer uma educação financeira com essa filha, certo? Bem, e aí isso é uma questão assim que eu até anotei aqui, ó. O ideal é explicar, certo? Que elas poderiam fazer uma força-tarefa juntas, né? A mãe e a filha, para conseguir isso, certo? E, por exemplo, ela acabou derrotando o sonho dessa filha, né? Essa frase é uma frase com potencial destrutivo, né? E outra coisa também que eu acho muito importante, assim, numa ocasião, em 2007, eu fiz um curso de desenvolvimento de liderança, é o nome do curso, desenvolvimento de liderança, DL10, foi. Esse curso, eles falaram que qualquer pessoa pode conquistar um sonho em 10 anos. Então eu fiquei pensando, nossa, que forte isso, né? Qualquer pessoa pode conquistar qualquer sonho em 10 anos. Aquilo me marcou muito. É um curso de 3 dias de imersão, né? Esse DL, Desenvolvimento de Liderança. É um curso que trabalha muito PNL, sabe? E que é programação neurolinguística, né? E eu até acredito, passando por tudo do curso e tal, eu até acredito que menos de 10 anos, dependendo da dedicação e do foco, da consistência, nós podemos realizar qualquer sonho em bem menos tempo do que 10 anos, né? Que nem eu aprendi nesse curso. E a questão é acreditar, é ter autoconfiança. Esse é o segredo. Para a gente passar isso para o nosso filho realmente pensar grande, certo? E de lá para cá, de 2007, que eu fiz esse curso de desenvolvimento de liderança, de lá para cá, eu trabalhei muito, eu investi muito em autoconhecimento. E eu compartilhava essas sacadas com os meus filhos. Eu falava muito com os meus filhos sobre tudo que eu aprendia nesses cursos de autoconhecimento, enfim, né? Mesmo eles sendo pequenos, eu sempre conversei com os meus filhos sobre essas coisas que eu aprendia por aí, né? E aí foi acontecendo que eles foram entrando nessa vibe, eles foram me dando ouvidos, sabe? E o tempo vai passando e muitas vezes vamos deixando os nossos sonhos de lado, os sonhos dos nossos filhos de lado. Muitas vezes passa um ano, passa dois, e a gente não sabe qual é o sonho do nosso filho. A gente não conversa com o nosso filho, a gente não sabe nem incentivar ele para ele pensar grande também, né? E cabe a nós, pais, empoderar os nossos filhos e falar para eles acreditarem que eles são capazes. Eles são capazes de pensar grande, eles são capazes de conquistar. Mas aí a gente precisa ter um contexto, a gente precisa ter uma convicção na hora de falar, que eles tenham consistência e tenham alguns hábitos importantes, que eles se aproximando desses hábitos e esse sonho, o sucesso vai ser inevitável. Então, com hábitos saudáveis, com hábitos inteligentes, com hábitos extraordinários, fora da média, existe uma grande probabilidade de um filho ter sucesso, de um filho alcançar os sonhos da gente também, né? Alcançar os nossos sonhos. E para alcançar os objetivos, muitas vezes, nós precisamos fazer renúncias. Isso é importante a gente falar sempre para os filhos. Que é importante a gente saber que a gente precisa dizer um não, muitas vezes, né? Que ter foco para conseguir alguma coisa, para chegar a atingir uma meta, muitas vezes o foco, o mais importante é saber dizer não do que focar na coisa certa. Então, vai dizer não para muitas coisas. Vai dizer não para muitas coisas para ter foco e conseguir fazer aquilo. No nosso dia a dia já é difícil isso, né?
Então, às vezes, talvez seja necessário até se afastar de alguma amizade e explicar isso para o filho. E alguma amizade que talvez não acrescente nada ou até mesmo leve o filho para o mau caminho. Isso é importante ter essa noção, esse senso. Muitas vezes, os filhos vão precisar estudar mais, né, do que quando os outros filhos, ou a maioria dos amigos e das crianças estão brincando ou não estão estudando. Se o nosso filho quer atingir alguma meta, alguma coisa, ele vai precisar se dedicar, estudar, enfim, né? Mas se querem muito trabalhar, por exemplo, assim, se um filho quer muito trabalhar uma bolsa numa universidade, fazer uma viagem de intercâmbio no ensino médio, se quer passar no vestibular, se quer concluir a faculdade, se quer fazer uma escolinha de futebol, por menor ou maior que seja o sonho do filho, a gente precisa sempre deixar presente na mente do filho, no coração do filho, que ele é capaz. Que ele é capaz de conseguir aquilo, de pensar grande. E se por acaso ele não conseguir alguma coisa que ele batalhou, é a hora do pai e da mãe entrar e trabalhar com a frustração. E ajudar esse filho a identificar onde ele poderia modificar alguns atos, atitudes e conduta, enfim, para tentar de novo ou remodelar, né, as ações para conseguir, então, realmente. E não desistir, persistir, tentar de novo. Eu até anotei aqui que vai ser necessário uma dedicação especial para ser conquistado esse objetivo, para ser atingido. E essa dedicação consiste em renúncias e muita consistência, com novos hábitos e disciplina, que eu tinha falado antes, né? Você pai, você mãe, pode e deve ajudar o seu filho a lembrar ele, incentivar ele que ele é capaz. E ele é capaz de alcançar qualquer sonho que ele possa desejar. Tem um vídeo muito legal que eu assisti do Flávio Augusto. Vocês conhecem o Flávio Augusto? Ele é um empreendedor, um bilionário, um empreendedor bilionário de uma integridade assim fantástica. Assisti um vídeo dele e ele diz assim que, estando na média, o seu padrão de comportamento jamais será acima da média. Todo o sistema educacional, ele é estruturado para os alunos atingirem a média, certo? Então, a gente sabe que se a gente atingir a média, a nota 6, a nota 7, a gente vai passar de ano, os nossos filhos vão passar de ano. Na faculdade, tem a nota, ou tem conceitos, cada faculdade, cada universidade, cada curso tem um tipo de avaliação, certo? E a gente foi treinado, a gente foi estudado para ter uma média, né? A gente não foi estimulado e treinado para ter a excelência. Não foi esse o enfoque que a gente cresceu estudando, certo? Então, os alunos, eles são aprovados se estão ou não dentro da média, certo? E nós não somos estimulados nem na escola, nem na faculdade, nem no vestibular para tirar a nota máxima. Porém, quando eles saem da faculdade, quando os nossos filhos saem da faculdade ou começam a trabalhar, quase sempre não conseguem, nós mesmos quase sempre não conseguimos atingir as nossas realizações pessoais maiores, certo? Os nossos sonhos maiores. Então, a gente precisa pensar e passar isso para o nosso filho, que sendo uma pessoa mediana, sendo uma pessoa medíocre, dificilmente a gente vai conseguir atingir um nível de excelência. Uma vez me chamaram de medíocre e isso me deu uma sacudida, porque eu fui no dicionário olhar o significado dessa palavra e eu não me identifiquei com isso. Então eu comecei a pensar, se essa pessoa me achou medíocre, me chamou de medíocre, o que tem por trás disso? Né? Por que essa pessoa me chamou de medíocre? Eu comecei a analisar. Isso foi muito bom até. Foi uma sacudida que eu ganhei, certo? E se a gente parar para pensar, o mundo é criado por pessoas acima da média. Essas pessoas que são acima da média são pessoas inconformadas. São pessoas que dão a cara a tapa, são as pessoas que inventam
tecnologia são as pessoas que inventam coisas diferentes, são as pessoas que têm coragem. E a gente precisa dar coragem para o nosso filho sair desse círculo vicioso da média. A gente precisa dar essa coragem para o nosso filho. E para ele, que ele deixe de seguir a boiada. Sabe quando segue a boiada naquela maioria de pessoas, assim? Então, a gente precisa incentivar o nosso filho a parar de seguir a boiada. E, por exemplo, o celular, os meios de comunicação, os meios de transporte foram inventados e criados por pessoas acima da média, que eu tinha falado antes. E essas pessoas que estão fora da média são pessoas que, para estar fora da média, precisaram ter atitudes acima da média. Mas nós fomos criados e treinados para atingir a média. Como é que faz? Existe aí uma contradição, certo? Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos que para ele se desgarrar da boiada, para ele deixar de seguir a manada, ele sair da zona de conforto, da zona de proteção, exige coragem. Então, a gente precisa deixar isso claro para o nosso filho, que se ele quer pensar grande, se ele almeja alguma coisa fora do padrão mediano da sociedade, fora dos padrões normais, se ele quer algo mais, ele precisa ter consciência que ele vai precisar ter coragem, certo? E nós podemos e devemos encorajar os nossos filhos com isso. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque eles podem um dia falar o mesmo pra gente. Então, assim, você é um pai, você é uma mãe que encoraja o seu filho e ele pode dizer assim, mãe, pai, tu também precisa ter coragem para mudar tal coisa na tua vida. E aí a gente precisa estar aberto para escutar isso, né? Uma ocasião, a Thaisa, minha filha mais velha, disse para mim, mãe, se tu não tá feliz com a tua profissão, troca de profissão. O meu trabalho não estava me deixando satisfeita. A gente sempre conversou muito, eu e os meus filhos. E ela falou isso para mim. Mãe, tu precisa, então, trocar de profissão. Porque, numa ocasião, eu também falei isso para ela. Filha, se tu não tá feliz, se tu passa mais dias da semana frustrada, se passa mais dias do mês infeliz indo trabalhar, não se sente bem, não se sente reconhecida, se sente um peixe fora d'água, precisa ter coragem, atitude e trocar de profissão, de trabalho, não digo de profissão, mas de local de trabalho. E precisa ter coragem para mudar, né? Quando a gente toma essa iniciativa de sair da manada, de se afastar da boiada, muitas vezes somos chamados de malucos. Muitas vezes nós somos criticados. Então, isso também é importante a gente passar para os nossos filhos. Muitas vezes a gente é criticado. E a gente precisa falar que isso pode acontecer. A gente deixando o filho ciente que isso pode acontecer, ele já vai estar preparado para uma situação fora de uma zona de conforto, certo? E ele sendo criticado, as pessoas... de uma maneira, assim, até carinhosa, porque as pessoas que amam a gente querem nos proteger. Então, as pessoas que amam a gente querendo nos proteger acabam fazendo e incentivando que a gente não arrisque nada. Acabam incentivando que a gente permaneça na nossa zona de conforto para nossa proteção. Então, as pessoas têm a intenção de proteger dessas dificuldades, porque fora do rebanho, fora da manada, existe a chance de ter sucesso, mas também existe a chance de se ferrar, de fracassar. Só que o fracasso, gente, o fracasso são as pontes que alicerçam o sucesso. Então, o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é um resultado negativo. E a gente aprende com os resultados negativos, certo? Então, isso tudo a gente precisa falar para o nosso filho, gente. A gente precisa abrir a mente dos filhos, sabe? É claro que se nós formos assim,
se a gente já deu exemplo disso para eles, se a gente é um pai e uma mãe que dá esse tipo de exemplo, é muito mais fácil. Mas se você é um pai que gosta de uma estabilidade, de uma zona de conforto, mesmo assim você pode falar isso para o filho. Filho, o pai preferiu, escolheu na vida ter estabilidade, ter segurança, e isso não é errado. O pai decidiu ter um salário, pagar as contas e saber que é isso que vai acontecer até o fim do mês, enfim. Mas se tu deseja almejar algo maior do que isso, tu precisa ter em mente que precisa ter atitudes diferentes que o pai e a mãe teve até hoje. Então, esse é o tipo de conversa muito franca, né, gente? Muito franca, que a gente precisa ter esse tipo de conversa franca com os nossos filhos. E clarear, ter coragem é arriscar. A gente fala para um filho, ter coragem de ir em busca dos sonhos é arriscar. Ele vai sair debaixo da barra da saia da mãe, debaixo da proteção do pai e vai arriscar almejar um sonho maior, um sonho mais alto, certo? E ele tem pessoas que buscam estabilidade e tem pessoas que não. Então, cabe a gente deixar ele escolher isso, abrir a mente dele para ele saber que existe essa possibilidade. Nós precisamos escolher ou a gente tem estabilidade ou a gente tem liberdade. Porque a pessoa que tem conseguiu almejar uma liberdade financeira, essa pessoa passou por tudo isso. Então, e tudo isso são padrões mentais, né? Se devemos ser normais, a gente vai colher os frutos de uma pessoa normal, de uma pessoa mediana. Então, essa é a diferença. Porém, as pessoas normais não conseguem desenvolver coisas extraordinárias. Então, é importante a gente amar o filho de qualquer maneira, independente da escolha dele, se ele quer ter um padrão mental de pensar grande ou se ele quer ter um padrão mental de ser uma pessoa mediana. Ok, mas a gente pode e deve, na minha opinião, instigar que os filhos pensem grande, instigar que os filhos tenham um padrão mental acima da média, um padrão mental de excelência, certo? Então, não tem nenhum problema a pessoa ter um salário, pagar as contas e viver dignamente com integridade, não tem problema nenhum. Se pensarmos que a grande maioria da população vive abaixo da média, hoje em dia viver na média tá muito bom, tá ótimo, não é ruim. Ok, né? Se o seu filho quer algo a mais da média, algo a mais acima da média, precisa estar atento aos comportamentos. Se o padrão de comportamento está na média, ele não vai conseguir um resultado acima da média. O Flávio Augusto, que eu vi esse vídeo, por isso que eu comentei isso, ele é um bilionário, ele vendeu uma rede de escolas de inglês, a WhatsApp, por 1 bilhão. 1 bilhão. Agora não sei se é 1 bilhão de reais ou 1 bilhão de dólares. Eu acho que é 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Depois, passou um tempo, ele comprou a empresa por 400 milhões. Então, assim, esse cara sabe o que fala, né? Então, eu peguei essa ideia, né, desse vídeo que eu vi com ele, que eu gosto muito do Flávio Augusto, eu sigo ele, assim, porque ele é uma pessoa muito generosa, muito sábia, muito inteligente. Teve uma ocasião que eu até ganhei uma mentoria do Flávio Augusto, e ele fez uma pergunta. Kátia, qual é a pergunta que tu quer me fazer? Né? Vou fazer uma mentoria, eu fui sorteada para uma mentoria de graça com o Flávio Augusto, e eu já estava preparada para aquela oportunidade. Eu pensei, se eu for escolhida, se eu for sorteada, qual a pergunta que eu vou fazer para o Flávio Augusto? Então, assim, ele sempre fala que a pessoa precisa ter em mente que quando a oportunidade aparece, precisa ter coragem para decidir embarcar nessa oportunidade, né? Porque muitas vezes eu falo a gente, mas serve para os nossos filhos também. Muitas vezes a gente surge a oportunidade e a gente fica com medo, né? E dá um passo para trás e deixa a oportunidade passar. Então, assim, eu
gostaria de deixar uma mensagem aqui que para o nosso filho, para a gente passar para o nosso filho uma ideia de pensar grande, a gente pensa assim muito também em dinheiro, em prosperidade financeira, mas o importante é a gente passar para o nosso filho a ideia de propósito, qual é o propósito que ele tem na vida, qual é o propósito, qual é o legado que esse filho quer deixar, qual é a missão de vida, qual é o talento que esse filho está manifestando, qual é a identidade que esse filho já está apresentando, certo? E aí, partindo do propósito, que é alguma coisa que a gente faz com talento, com amor, que a gente entra em estado de flow, e aquilo vai se transformar em missão de vida. Com essa missão de vida, esse filho vai ajudar pessoas e essa ajuda, o pagamento dessa ajuda vai ser uma remuneração em dinheiro. Então, esse é o raciocínio que eu acho muito importante, sabe? A gente deixar claro para o nosso filho que se ele tiver propósito, se ele tiver paixão no que ele escolher fazer, ele vai ter um futuro brilhante. Praticamente impossível não ter sucesso quando a pessoa faz alguma coisa com paixão. Sabe aquele profissional que tem paixão, que ama o que faz? Aquele profissional que nasceu para fazer aquilo. Qualquer coisa. Então, assim, isso é a mensagem que eu queria deixar hoje aqui nesse vídeo, nessa live, nessa transmissão, para a gente falar para o nosso filho que o nosso filho, nossa filha, pode sim pensar grande e abrir a mente para o nosso filho. O que é pensar grande? Aonde que esse filho quer morar? Aonde que esse filho quer viver? Qual local do mundo esse filho quer viver? Que tipo de relacionamento esse filho quer ter? Qual renda mensal que esse filho quer ter? Ele pode pensar grande, todo mundo pode, todos nós podemos sonhar. A grande diferença é a disposição que cada um tem para ir atrás, ir em busca e fazer por merecer conquistar esse sonho, né? E ter um resultado extraordinário para conseguir atingir um sonho extraordinário, uma meta extraordinária. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se eu conseguir tocar no coraçãozinho de quem me viu, deixa um joinha aí e muito obrigada por ter me assistido. Gratidão. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.